nós vamos dar início à nossa reunião. Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir mais uma vez a proteção dos companheiros da espiritualidade que nos auxilia, que nos orienta, que nós precisamos das orientações salutares dos espíritos orientadores da casa e do movimento espírita de Franca. Queremos, desde já, agradecemos a nossa companheira Lívia, que sempre está conosco aqui, ela já tem vindo várias vezes. E nós damos por iniciado a nossa reunião desta noite. Agradecidos que somos pela sua presença, eu já vou passar a palavra a você, que você pode desenvolver o tema, que você já preparou para a gente. Queridos amigos, queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para nós refletirmos mais uma vez em torno da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma riqueza da nossa vida, porque traz para nós uma bagagem de entendimento, de conhecimento, que são recursos que nos possibilitam viver melhor, enfrentar as nossas experiências com mais sabedoria, com firmeza de ânimo, também com um pouco mais de esperança em tempos melhores. O tema que foi proposto para nós faz parte do 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O 3º capítulo, Allan Kardec deu o título a Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E o item que nós vamos estudar hoje são as diferentes categorias de mundos habitados. Mas para nós pensarmos nisso, na progressão dos mundos, nas muitas moradas da casa do Pai, nas diferenças de mundos habitados, eu me lembrei de uma passagem e eu gostaria de começar a nossa reflexão com ela. Que ela foi narrada, ela é atribuída ao escritor Humberto Roden, que vai dizer assim, que ele vai contar uma experiência que se deu com ele e essa experiência serve para nós de ponto de partida para a nossa reflexão. Então ele vai contar assim que certa vez ele estava fazendo uma viagem num transatlântico rumo à Europa. A embarcação muito segura, muito bonita, confortável, levava a população que estava fazendo essa viagem com toda a segurança possível. E a viagem corria sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema. Tudo indicava que ela chegaria em breve ao ponto de destino, sem maiores atropelos ou dificuldades. Mas acontece que quando o transatlântico passou pelo Golfo de Biscaia, aquela população que estava viajando ali em segurança e sentindo-se tranquila, de repente começou a sentir que corria perigo, porque a embarcação, de repente, foi exposta a uma tempestade que se formou muito rápido. E aquela tempestade marítima que tinha se formado tão bruscamente, apresentava um cenário tão estarrecedor e difícil que todo mundo ficou com muito medo, porque o tempo que estava claro e límpido de repente se fechou, os trovões, a embarcação já não apresentava a segurança, a estabilidade que eles imaginavam, e ele observou quando todo mundo começou a correr para suas cabines. Afinal de contas, eles temiam pela própria vida. Eles chegariam em segurança ao porto de destino? Naquele momento, eles já não sabiam se chegariam. A embarcação estava firme, mas o cenário, as condições do mar, as condições de tempo e de clima não eram favoráveis. Mas ele vai dizer assim que ele até gostava de chuva. Os dias de chuva, as horas de tempestade, ele até achava bonito. E por isso, então, quando aquilo tudo se formou e ele ficou um pouco observando, ele observou o movimento de todo mundo correndo, procurando o abrigo das embarcações, mas ele ficou ainda um tempo observando o cenário que estava escuro, feio e preocupante para muitos. Então, ele ficou perto da cabine do condutor da embarcação, olhando um pouco antes de entrar para os seus próprios aposentos ali para descansar e tentar um abrigo naquela hora difícil. Mas enquanto ele estava ali olhando a fúria do tempo, a preocupação que se dava, as coisas que aconteciam, ele viu uma cena que chamou a sua atenção. Bem próximo da cabine, havia um garotinho de uns 6 anos aproximados que brincava despreocupado e cantava, enquanto ele cantava uma cantiga em alemão. Então, quando ele viu a criança tão tranquila, num cenário improvável para a tranquilidade, ele identificou que a criança deveria ser de descendência alemã,
por causa da musiquinha que a criança cantava de forma muito fluente. Mas ele observou ali e ficou pensando, mas como ela pode permanecer tão serena e tão tranquila em horas de tanta inquietude, porque ele mesmo estava muito preocupado. E ele então fez uma pergunta para a criança, ocorreu à sua mente uma pergunta que ele fez para o menininho. Ele disse assim, ele mostrou com o dedo e falou, você não tem medo? E mostrou o tempo, porque todo mundo tinha medo. Os adultos tinham medo, os adultos que deveriam, em tese, ter mais segurança e mais tranquilidade do que a criança num momento como aquele, estavam todos preocupados. Então ele pergunta, mas você não tem medo? E ele esperava que o menininho fosse dizer que tinha, embora estivesse brincando distraído. Mas a resposta da criança surpreendeu profundamente. A ele, trouxe para ele chances de fazer uma reflexão, porque o menininho disse assim para ele, não, eu não tenho medo, porque papai está ao leme. O menininho era filho do condutor da embarcação. E tanta segurança ele tinha na capacidade que o pai tinha de levar a embarcação que para ele não importava o tempo adverso, a hora difícil ou o clima complicado. O importante é que o pai estava conduzindo a embarcação. E se era o pai dele que conduzia, por que ele ia ter medo? Então ele brincava com a mesma tranquilidade com que ele brincaria. Ali a impressão que ele dava num dia de sol. Quando ele ouviu aquilo, ele ficou pensando, mas não teria sido isso que Jesus tinha nos ensinado quando esteve entre nós? Essa fé que é capaz de se robustecer, mesmo nas horas mais difíceis, tormentosas, sobreviver aos tempos adversos e continuar. Porque quando Jesus esteve entre nós, Ele nos ensinou a trabalhar em nós essa chama divina de confiança. Então, ele faz a sua reflexão e quando eu li essa história eu fiquei pensando, mas que coisa linda. Quantas vezes a nossa própria vida dá a impressão de ser a embarcação que entrou numa zona de conflito ou num momento tempestuoso, em que o clima e o tempo não favorecem muito e nós estamos preocupados, já não temos a tranquilidade de antes, nem a suavidade dos dias de sol, porque nós tememos as horas tempestuosas. Quantas vezes a gente se sente exposto, ou amedrontado, ou como quem não sabe se vai pisar em terra firme, e a gente se sente frágil, precisando dessa força que nos leve além. Mas nessas horas de tempestade, que tudo parece tão rude, tão difícil, dentro de nós brilha uma chama diferente, que é a chama da fé e da confiança de que aquilo vai passar, embora a gente esteja com medo, ou preocupado ou enfrentando uma hora difícil. E à medida que eu li essa história, eu fiquei pensando mesmo em Jesus e cheguei à reflexão que agora eu vou compartilhar com vocês. Quando Jesus esteve entre nós, Ele tinha tanta segurança no poder que rege a vida, que na palavra dele e na conduta dele não tinha dúvidas acerca do amor do Pai. Até ele chegar, as coletividades antigas apreciavam ou analisavam Deus de forma tão diversa do nosso presente, de forma imprecisa, às vezes muito humana, muito materializada a figura divina parecia. Os romanos, os gregos tinham tantos deuses que pareciam homens caprichosos que viviam em pé de guerra ou desejando atender os seus próprios interesses. Já a população na qual Jesus nasce para fazer a sua tarefa, via Deus como aquele Senhor dos exércitos a quem se devia temer, o Deus de amor, Deus único, mas um Deus que era um Deus caprichoso e às vezes cruel, que escolhia uns, excluía outros. Então, era uma análise de Deus como se Deus agisse em função de privilegiar alguns ou excluir os outros. Mas quando Jesus chega, a sua fala, a sua conduta, a sua proposta começa a nos apresentar uma outra maneira de compreendermos a bondade divina. E o mais bonito de tudo isso é que ele não usa nenhuma complexidade. Ele não usa nenhuma expressão difícil para falar sobre Deus. Ele estava longe das discussões filosóficas, longe das questões políticas, e o seu coração cristalino e amoroso apresenta Deus para nós, usando uma palavra tão curtinha, que cria uma conexão de amor entre nós e Deus, porque ele se refere a Deus como sendo Pai.
Isso é tão lindo quando nós vamos analisar a fala de Jesus, sua proposta. Ele se refere a Deus como sendo Pai. Interessante que os evangelhos vão narrar os episódios de 3 anos da vida dele, não é assim? Os feitos junto ao público, as lições, a proposta de vida. Analisa também o seu nascimento, algumas poucas condições da sua infância, porque a gente fica com sede de saber um pouco mais, mas o pouco que a gente sabe já nos encanta. E há uma cena no Evangelho de Lucas, uma narrativa, que vai mostrar Jesus menino, aí já demonstrando o seu amor por Deus. Porque a narrativa de Lucas vai dizer assim, que a família de Jesus, junto com outras pessoas, um grupo grande, vai seguir as tradições da época, as tradições judaicas, e se dirige até Jerusalém, no templo. Porque era de praxe que pelo menos uma vez aquele grupo pudesse ir nas festividades da Páscoa, que era tão importante porque lembrava as lutas do povo judeu, sobrevivendo ao cativeiro, as dificuldades, as prisões antigas e sendo liberado para poder exercer a sua tarefa de amor junto à humanidade. Então, como a família vinha dessa coletividade judaica, ela vai a Jerusalém e a mãe leva o filho que tinha os seus 12 anos aproximados. Mas quando chega a hora de voltar e a família volta para a cidade, sai de Jerusalém e vai para Nazaré, o que é que a mãe vai perceber? Que o filho não está no grupo. A princípio, como era um grupo muito grande de viajantes, uma caravana, ela pensa que ele está junto com os outros que compunham aquele grupo que viajava e ela vai procurar o seu Jesus, mas não encontra. Ele não está com ninguém ali que tinha também feito a viagem. Então, eu fico imaginando com que angústia ela fez o caminho de volta para chegar até Jerusalém, porque durante 3 dias, a narrativa de Lucas vai dizer, durante 3 dias ela vai procurar pelo filho, os pais vão procurar pelo filho. Imagina com que tormento ela vai fazer esse caminho. Onde estava o menino de 12 anos aproximados? A narrativa não vai falar nesses termos, mas eu fico imaginando que ela deve ter voltado numa inquietude para procurar o seu menino numa cidade que era efervescente naquela ocasião, que era Jerusalém. E quando ela chega, depois de muita procura, fazendo o caminho de volta, indo aqui, indo ali, onde é que ela vai encontrar o menino? No templo, conversando com os doutores da lei. Mas ela era uma mulher simples, das regiões que não tinham nada daquela opulência que Jerusalém tinha. Não tinha nada daquela pompa que o templo tinha. Era uma mulher do povo que enfrentava a vida com as suas lutas, com seu coração amoroso. E quando ela chega e vê o menino junto aos doutores da lei, ela pergunta para ele assim, meu filho, por que fizeste isto conosco? Faz 3 dias que nós estamos te procurando. Mas a resposta que ele dá é que surpreende. Porque ele vai dizer para ela que não se preocupasse tanto assim. Porque ele cuidava dos interesses do pai. E eu fico pensando que na hora ela não deve ter entendido a resposta dele não. Porque ele era muito menino. E o pai dele era um carpinteiro. Então, que interesses o pai, que era um carpinteiro, teria com os doutores do templo? Mas mais tarde a vida ia revelar com clareza que o pai ao qual ele se referia era Deus. Ele já menino respondia com sabedoria para aqueles homens cultos que sabiam tudo da lei antiga, que falavam no templo, ensinavam os outros, sabiam de Moisés e dos profetas, falavam os 10 mandamentos. E ele, tão menino, falava com a segurança de quem sabia aquilo tudo e muito mais. Mas ele volta com a família. E quando chega o momento de se revelar ao público, os seus feitos vão falar da sua procedência divina, a capacidade de cura, a fala que orientava, o amor que arrebatava as multidões. Mas nessa fala para o público, um ponto tão bonito vai ser expressado ali, que é o da reafirmação da bondade divina. Em muitos momentos, Jesus vai falar sobre o Pai. Quando alguém vai perguntar para ele, como é que ele fazia tudo aquilo? Ele vai falar, eu venho para cumprir a vontade de meu Pai, que é vosso Pai. Porque o Pai que está nos céus, e vai sempre falando do Pai de amor.
E assim, nós, através das lições que chegaram para nós e aqueles discípulos do passado, vamos conhecendo Deus como sendo um ser de amor tão grande, próximo e acessível. O filho pode procurar o pai e o pai responderá ao filho. É por isso que sempre que ele fazia as suas atividades, os discípulos vão perceber que ele reservava um momento num lugar solitário para se colocar em meditações, orações, preces. Mas nessas horas, o mais encantador era que a sua fala não era verbalizada, só que a impressão de silêncio interior era como se ele estivesse dialogando com alguém que os olhos dos outros não podiam ver, registrando uma fala que os outros não podiam ouvir. E os discípulos começaram a perceber que aquilo era tão comum, era um hábito que se repetia, que um dia perguntaram: Senhor, por que é que quando o Senhor termina todas as atividades, o Senhor procura um lugar solitário, quieto, e mergulha no oceano de si mesmo, como se estivesse falando com alguém que os nossos olhos não podem ver, e registrando palavras que os nossos ouvidos não podem ouvir. E é a hora em que Jesus vai dizer: são as horas em que eu falo com o Pai. Eram as horas em que ele, através da prece, procurava aquele Pai de amor que ele apresentava para as multidões. Mas os discípulos eram pessoas simples, acostumadas com aquela leitura da lei antiga. Eles não conseguiam ainda conceber que nós pudéssemos procurar por Deus com a liberdade do nosso coração, com a espontaneidade da nossa procura, da nossa fala. Para eles só compreendiam a procura por Deus na estrutura do templo, na estrutura da sinagoga, dentro daquelas normas religiosas, daquelas falas, daqueles registros repetidos. Era como se fossem homens rudes, tão distantes desse poder supremo que não poderiam procurar por ele. Mas é a hora que eles vão perguntar: Senhor, mas nós também podemos procurar por Deus, nosso Pai? E Jesus vai explicar que sim. Mas o Pai nos escuta? Escuta. Mas o Pai nos responde. Nós podemos falar com Deus? E Jesus começa a falar sim, porque era um Pai amoroso que acolheria a fala do Filho. E toda vez que nós procurássemos por Deus, era a chance de reabastecer esse combustível da nossa alma que a gente vai gastando no dia a dia. Porque no nosso dia a dia nós temos que sair para o mundo e vamos despender as energias do nosso coração. Mas as baterias da nossa alma precisam ser recarregadas. E é a hora então que esse poder supremo vai nos energizar de novo, para nós podermos produzir no potencial que nós gostaríamos. Mas é a hora então que Jesus começa a falar numa linguagem que eles entendiam. E nessa hora então, muito encantados com a explicação que Jesus vai dar, o Espírito Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, vai escrever assim: que João, muito jovem, se senta na relva para ouvi-lo falar sobre Deus. Os outros amigos se aproximam também, e à medida que Jesus fala sobre o amor de Deus, nos guiando, nos conduzindo, nos respondendo e reabastecendo, eles encantados vão se encorajar, e um deles vai perguntar assim: Senhor, mas se é assim, se o Pai nos responde, se Ele nos ouve, se Ele nos atende, se nós podemos falar com Deus, ensina-nos então a orar. E nessa hora então é que Jesus vai formular a prece de Pai Nosso, para que nós pudéssemos nos habituar a ter uma referência para usar na hora de falar com Deus, até que nós pudéssemos livremente, espontaneamente, com confiança, usar as nossas próprias palavras. Porque a magia da prece está aí. Tanta gente pode dizer a fala decorada, aquele poema bonito, uma prece que alguém escreveu, ou que alguém falou e a gente achou bonito. Quanto a gente pode falar apenas as palavras que surgirem do nosso coração. Podem ser longas, podem ser breves ou podem ser curtas. Pode ser apenas um conceito formulado com amor. Ele vara as distâncias do infinito e chega até o Pai. Então, nessa hora, Jesus formula a prece de Pai Nosso, e Mateus, que tinha mais conhecimento das letras, da cultura da escrita, pela função que ele desempenhava de cobrador de impostos, é aí que ele vai escrever a prece de Pai Nosso.
Então Jesus, desde sempre, tratava esse relacionamento com Deus com tamanha espontaneidade, que é impossível pensar Jesus sem pensar que Ele nos aproximou do Pai, porque Ele fez isso com muita beleza. E é por isso que quando Ele estava partindo, Ele vai falecer, Ele vai ser crucificado na Páscoa judaica. De novo, Jerusalém estava um burburinho. Ele sabia que dentro em breve Ele não mais estaria entre nós, mas que os discípulos precisavam aprender a ser pessoas fortes, firmes, destemidas para enfrentar a vida, cooperar com a vida. Então, Ele precisava preparar aqueles corações, porque Ele sabia o movimento que estava sendo gestado para crucificá-lo, a ingenuidade de Judas, fazendo os conluios com o templo, as parcerias, as alianças com o templo que iriam levá-lo à cruz e que depois iam pôr a perder o equilíbrio de Judas. Ele sabia de tudo isso, mas os discípulos não. Então, na ceia da Páscoa, a última ceia que Leonardo da Vinci vai pintar para nós vamos ver que Jesus reúne os discípulos naquela convivência fraterna de um amigo falando ao coração de outros amigos. Mas a fala de Jesus tem um tom de alertamento e de despedida. Então, quando ele começa a falar, ele diz textualmente, os evangelhos vão dizer para nós, porque eu vou, mas para onde eu vou, não podeis ir ainda, mas eu vos prepararei lugar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E começa a falar uma instrução para os discípulos, que ele teria que ir, mas eles ainda precisariam ficar aqui, mas que não faltaria o amor para nenhum, que o amparo chegaria, a proteção, a condução, e que as lições que ele tinha deixado seriam sempre referências, mas que haveria muito mais, um momento no futuro em que ele enviaria um outro Consolador, para que as lições fossem lembradas, outras esclarecidas e outras trazidas, porque ali ainda não era tempo de ser revelada. Então, esse instante tem um tom de despedida. E João vai perguntar para ele, Senhor, por que te despedes de nós? Nós te amamos tanto, queremos segui-lo, temos recebido tanto do seu amor. E Jesus, então, vai dando aquele fortalecimento. Dentro em breve, a traição acontece, ele é crucificado, depois volta nas aparições inúmeras para reafirmar aos seus discípulos que ele estaria sempre lado a lado, que Deus seguiria conosco, porque Deus continua sendo o nosso Pai. Agora eu quero parar aqui para nós conectarmos com o Evangelho. Quando ele diz, há muitas moradas na casa do Pai, Allan Kardec escolheu essa frase de Jesus para dar o título do capítulo que está sendo estudado aqui. Foi estudada a abertura do capítulo em outra reunião e nós estamos dando sequência. A fala do Cristo, há muitas moradas na casa do Pai. Somente depois, quando a doutrina espírita chega, é que nós conseguimos entender com mais clareza o que é que Jesus queria dizer quando ele dizia há muitas moradas na casa do Pai. Deus é o Pai de amor, a doutrina espírita vai nos mostrar. A inteligência suprema do universo, o autor da vida, que criou toda essa estrutura, um plano de ação e de trabalho, uma escola abençoada para receber os seus filhos. Mas os filhos são muitos e são variados em entendimento, em intelectualidade, em moralidade, em capacidade de trabalho. Como o Pai é justo e amoroso, ele criou escolas compatíveis ao nível de desenvolvimento dos filhos, para que os filhos dentro dessas escolas possam fazer o seu progresso. Os mundos aos quais Jesus se referia, tanto são os planos de ordem espiritual que nos acolhem quando nós não podemos mais viver na matéria, quando a matéria cessa suas funções pelo desgaste natural, pela enfermidade, nós vamos ao mundo espiritual. E nesse mundo espiritual existem inúmeras paragens de aprendizado e de progresso. A doutrina espírita nos ensina isso. Existem as regiões do plano espiritual que vão acolhendo a cada um de nós que somos os filhos.
Mas existem também outros planos em que os espíritos vão reencarnar para progredir e se desenvolver. É por isso que uma das questões do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar assim: mas a Terra é o único plano a ser ocupado, o único plano habitado? Ou existem outros planos que são também ocupados? Em outras palavras, Allan Kardec pergunta algo semelhante. E os bons espíritos explicam: a Terra está longe de ser o único plano que funciona como um plano de progresso e de evolução, porque o Pai produz infinitamente, incansavelmente, o Pai não cessa o seu amor e, por muito amar os seus filhos, dá condições de que esses filhos possam progredir e crescer. Então, interessante da reflexão que Jesus lá atrás lançou, para depois a gente entender melhor, é compreender que o indivíduo progride e o mundo em que ele está também progride. Conforme aquilo que nós albergamos na nossa intimidade, nós vamos refletir no cenário onde nós estamos vivendo. A Terra é um território de bênçãos, não é um vale de lágrimas, embora tenha lágrimas e tenha sofrimento, mas tem também bondade, generosidade, tem amor. Às vezes, se nós olharmos só para um setor, a gente pensa: não tem jeito, não tem solução, está tudo perdido. Mas se nós olharmos noutra direção, vendo pessoas reagindo de outra maneira, construindo, sendo generosos, a gente diz: mas tem esperança para a Terra, tem esperança e tem solução. Por quê? Porque a Terra é essa escola que ainda reflete o nosso ponto espiritual de evolução. Então, tanto nós vemos as expressões de maldade, de sofrimento, de desarranjo daqueles que ainda cultivam esses estados íntimos, quanto nós vemos as expressões de bondade, de equilíbrio, de elevação científica e intelectual daqueles que cultivam essas realidades interiores. Mas à medida que nós, como coletividade, olharmos para o bem e procurarmos essa melhoria, o cenário onde nós estivermos vivendo vai melhorar também. Então, a Terra passa por estágios evolutivos de ascensão e de progresso, mas as horas de transição são horas em que a gente não enxerga com muita clareza as coisas, não é assim? Alguém pode dizer a hora exata em que o dia nasce? Ninguém. A gente só sabe que virou dia depois porque a claridade já se fez. Mas a transição da noite para o dia ela é tão tênue que a gente nunca sabe dizer onde foi exatamente que ela começou. Quando a gente vê, já tem as nuances de claridade que vão expulsando as sombras. Assim também são os processos de transição, de mudança de um plano, de uma escola como a Terra. Eles vão se dando lentamente e só mais tarde a gente vê quanto mudou, quanto se renovou, quanto se fez no plano do bem. Mas o importante de tudo isso é meditar. O indivíduo progride, porque o progresso é uma lei. Ninguém vai fugir do progresso. Nós todos, pela força mesma da vida, vamos sendo levados ao progresso. E se nós, como indivíduo, progredimos, nós, indivíduos, na coletividade, fazemos com que a coletividade progrida. Então, os planos também progridem. Os planetas, as regiões espirituais ou materiais que recebem os filhos desse Pai, que é Deus, progridem também. Por isso, então, no item que nós estamos especialmente estudando, Allan Kardec vai analisar a lição dos espíritos, dizendo: olha, como os filhos variam muito ainda, os planos têm características diferentes. Espíritos endurecidos vão formar, por sua realidade interior, as escolas ainda onde predomina a maldade, o primitivismo ou a inquietude interior, mas isso não é uma realidade definitiva, porque ninguém vai ficar parado no mesmo lugar indefinidamente. O indivíduo estagia naquela fase, mas ele vai ser levado a superá-la para crescer e viver em condições melhores. Então, há planos que ainda são mundos que estão dando seus primeiros passos na evolução, mas já há outros que caminharam um pouco, então são planos onde a bondade começa a predominar, embora ainda exista a maldade. Mas já tem aqueles onde o indivíduo superou a condição de materialidade, de maldade,
E a realidade que fala mais alto é o bem legítimo, então são mundos superiores, até que surgem também os mundos felizes, onde já não tem mais as expressões de maldade. Então, que felicidade pensar nisso. Todos nós vamos progredir, todos nós estamos progredindo. Às vezes a gente não se dá conta disso, porque a vida moderna ela é tão frenética, tudo tão rápido acontecendo ao mesmo tempo que a gente não para pensar. Mas de vez em quando alguém faz alguma brincadeira sobre o passado, aí a gente se dá conta, nossa, mas lá atrás, se a gente quisesse ligar para alguém, olha que dificuldade que era. Falar com um parente que morava em outra cidade ou em outro país, que complicado. Hoje, com as pontas do dedo, a gente tecla, toca uma tela e a gente vê o ser querido que está a milhas e milhas de nós, de distância. A gente fala com ele em tempo real, nos mostra o filhinho, a cidade onde está, as flores que nasceram no quintal. E a gente diz, mas como isso é possível? O progresso que chegou. Muitos usam para o mal essa ferramenta, mas quantos já usam para o bem? Mas quando a gente aprecia essas coisas, é que a gente pensa, olha o progresso. Um carro que nos leva de um lugar para o outro, um avião que permite ir para outro país, outra cidade. No passado, quantas pessoas tinham que cruzar os mares, enfrentando as tempestades, para poder chegar a outro lugar? E hoje a gente pode ter uma ferramenta da modernidade que nos permite isso. As enfermidades que às vezes começam a ser tratadas no ventre da mãe, o filhinho que está ali, e um exame mostra alguma coisa que não está funcionando bem e vem a intervenção médica. Antes que o bebê venha ao mundo, ele já está sendo atendido pelo benefício do progresso na barriga da mãe. É o progresso. Então nós não vamos fugir do progresso. Que bom. Às vezes ele vai mais lento. Às vezes uns vão achando que não vão fazê-lo. Outros vão mais rápido, mas o importante é que ele vai acontecer. E se nós vamos melhorando a cada dia, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual e técnico, científico, o mundo onde nós vivemos vai se beneficiar disso. Então há diferentes mundos, porque diferentes são os filhos. Nós, no nosso entendimento da vida, poderíamos pôr as crianças que ainda não sabem sequer as primeiras letras, junto daquelas pessoas que já estão fazendo um doutorado, um pós-doutorado na universidade, ou uma faculdade, um curso. Não podemos pôr na mesma sala de aula alguém que não sabe sequer ler o próprio nome e alguém que já sabe escrever com complexidade, ler, porque o tempo do aprendizado foi diferente, então nós destinamos as salas de aula para a educação infantil. Nós destinamos as salas de aula para o ensino intermediário, o ensino médio, fundamental. Nós destinamos os núcleos para a graduação, a faculdade. Por quê? Porque aquele indivíduo que ainda está aprendendo a escrever o nome vai chegar lá. Mas para chegar lá ele tem que ter o domínio da base. Essa expressão simples que eu estou utilizando é para pensar a bondade divina. Deus é tão sábio que Ele sabe reservar para cada filho a sala certa nessa grande escola, que é a vida. É uma metáfora que eu estou usando. Mas isso nos faz pensar no que o Evangelho segundo o Espiritismo quer nos ensinar. Deus é justo, Ele é amor, Ele é inteligência maior. Então Ele não poderia criar algo para depois ser destruído e nunca mais continuar. Não poderia relegar os seus filhos a um sofrimento perpétuo, do qual o filho nunca pudesse sair. Ele não poderia permitir que os filhos, que são frutos do seu amor, vivessem indefinidamente sofrendo pelas consequências dos seus erros. Os erros também ensinam, então esse pai dá uma nova chance. Custou o erro, mas tem um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. A reencarnação numa cidade, num novo tempo, usando um novo instrumento que é o corpo, para que a gente cresça. Então a bondade divina se revela de inúmeros modos. Então Jesus lá atrás não podia falar com mais clareza para os discípulos acerca disso,
Mas quando ele se despede, ele diz: eu vou, mas não podeis vir comigo, porque para onde eu vou não podeis ir. Porque eles tinham que ficar ainda trabalhando, produzindo, ajudando os outros. Mas eu vos prepararei lugar, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse título é a fala de Jesus para os discípulos naquele último momento, que é a ceia última, antes da crucificação, onde Jesus reafirma o seu amor, onde Jesus reafirma o sentido da sua proposta, onde ele lembra de novo o amor de Deus. Então, sobre o progresso, há sempre muito o que falar, mas o nosso tempo não nos permite isso. Então, hoje, o que é que nós poderíamos dizer? Deus está no leme da nossa vida. Ele está na condução da embarcação da nossa vida. Ele conduz a embarcação pessoal, que é a minha vida, a sua, do outro, mas Ele conduz a grande embarcação terrena e as outras tantas embarcações que são essas escolas divinas. Toda embarcação, quando faz uma viagem, enfrenta os dias bons, felizes, de sol, de horizontes muito bonitos, encantadores, mas também passa pelas avarias naturais, pelas dificuldades naturais de percurso, em que às vezes o céu que era claro se turva e uma tempestade se forma. Quem viaja, às vezes viaja em tempo de chuva, de frio, de dificuldade. Mas o importante é que se nós alimentarmos de novo a nossa confiança, nós chegamos ao nosso porto de destino, guardando na nossa bagagem muita experiência. Então, quando nós abrimos a nossa reflexão, nós lembrávamos a experiência de Humberto Roden, que dizia da viagem que ele fez no transatlântico. E o caminho ia bom até certo ponto, quando a tempestade se formou. E naquela hora tempestuosa e rude, quando todo mundo tinha medo, será que eles chegariam? Será que sobreviveriam? Um garotinho de 6 anos aproximados é que deu a lição mais preciosa daquele instante para ele. Porque quando ele pergunta: mas você não tem medo? Eu não tenho medo, porque papai está ao leme. Então, se nós enfrentarmos dias difíceis, se algum dia nós olharmos os acontecimentos ao redor de nós, sentindo que de repente não tem jeito, que não tem chances de melhora ou de renovação, que nós saibamos nos recolher à confiança que Jesus nos ensinou e pedir de novo: Senhor, eu não sei apreciar a vida com a claridade com que o Senhor sabe fazer. Eu não vejo além deste momento. Mas o Senhor é o condutor da vida e terá sabedoria para nos guiar a um tempo melhor. A sua bondade vai nos ajudar a aparar as arestas do presente, para que o nosso futuro seja melhor. Nós saberemos contigo encontrar os melhores caminhos, as melhores oportunidades, porque o Senhor nos ama e não nos abandonará. Se o Senhor teve amor bastante para nos trazer até aqui, nos ajudando a enfrentar tantas horas diferentes, como é que será o amanhã? Esse mesmo amor saberá nos guiar nos dias do futuro. Então nós vamos dizer a Deus: Senhor, eu às vezes temo, mas eu escolho confiar no seu amor, porque o Senhor está no leme da nossa vida e me permitirá fazer o progresso que eu preciso. E permitirá aos meus irmãos fazer o progresso que eles buscam e também precisam. E juntos nós vamos um dia ver um tempo melhor, uma escola melhor, que é a nossa terra querida, e outros planos abençoados que vão sempre acolher os corações que são filhos desse Pai de amor. Então, quando Jesus falava sobre Deus, como é que ele o chamava? Pai. Porque meu Pai, Jesus dizia, nosso Pai, cuida de nós. E eu gostaria de encerrar dizendo assim: Jesus nos apresentou Deus como sendo Pai. E um dia eu li uma frase do evangelista João dizendo assim: mas Deus é amor. Se Deus é nosso Pai e Ele é amor, nós somos filhos do amor. Que o amor nos guie,
nos conduza, nos enriqueça sempre de muitas coisas boas em todos os momentos da nossa vida. E que dê a cada um que esteve aqui, sempre mais e melhor, muitas boas oportunidades de viver o progresso, de crescer e de ser mais feliz. Foi uma alegria, Valentim, vir aqui hoje. Muito obrigada. Eu é que cresço quando eu venho, não é o inverso. Que Deus nos abençoe e até um outro dia, se Deus quiser. Nós é que agradecemos a sua alegria, a transmissão da mensagem alegre. Muito bem. Acredito que todos gostaram da sua observação aí e estudo, né, que nós possamos e seguir os ensinamentos realmente, né, fica à vontade, viu? E nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião. Pois não, você quer fazer alguma pergunta, parece? Não.